sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6 até o versículo 9. Lucas, capítulo 13, versículo do 6 ao 9. Eu vou falar sobre a figueira estéril, uma advertência de Deus. Versículo 6 de Lucas 13. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Versículo 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria. Fala para nós através desse texto, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Nós temos nos versículos de 1 a 5 do texto que nós lemos a notícia de 2 tragédias. Primeiro, a matança dos galileus no templo por Pilatos. E depois, um acidente. A torre de Siloé que desmoronou e houve uma mortandade por causa desses desmoronamento. Havia a noção errada de que a morte violenta estava ligado a grande pecado. Este era o pensamento das pessoas quando viam desastres, como os que aconteceram ultimamente no Brasil, no caso de Brumadinho, no caso desses deslizamentos de terra ocasionados por essa forte chuva que na semana que passou nós vivemos, por causa da morte desses 10 meninos lá no clube do Flamengo. Nós estamos com o nosso coração apertado diante de tantas mortes, de tantas circunstâncias. A ideia na época, diante de um processo como esse, como a morte provocada por Pilatos, mandou matar uma quantidade de pessoas. E esse acidente, esse desmoronamento lá na torre de Siloé, as pessoas diziam: isso é um pecado. Essas pessoas morreram porque estavam vivendo distantes de Deus. E isso era o que se pensava. E aí, eles comentam com Jesus o assunto. E Jesus refuta, resiste esse pensamento. E Jesus diz: não é desse jeito que vocês estão pensando. Jesus diz que a desgraça dos outros não pode ser motivo nem de orgulho e nem de julgamento cruel. Jesus está dizendo que antes de julgar, diante de dizer que é isso ou aquilo, Jesus diz que é uma grande advertência para aqueles que ficam a criticar. Uma grande advertência. Que advertência poderia acontecer com você? Poderia ser um dos meus filhos. Poderia ser um de nós que foi alvejado por aquela figueira enorme que despencou lá do morro e amassou as pessoas dentro do ônibus. Podia ser a parede da sua casa que desmoronou e matou sua esposa e seu filho. Podia ser você que de repente
milhares de toneladas de lama inundasse a sua casa, a sua cidade, e sepultasse você debaixo de 8 metros de lama, totalmente contaminado. Podia ser com você. Então é uma advertência para aqueles que criticam, que ficam buscando uma forma de dizer que a culpa é daquilo ou daquilo. O que Jesus está querendo dizer aqui, nesse texto, diante desse processo de desastres, que nós devemos olhar para os desastres da vida, para os terremotos, para os assaltos, para os sequestros, para os assassinatos, para a falência, para as enfermidades, desastres como esses que nós fomos alvos nessas últimas semanas. Devemos olhar com um constante chamado de Deus ao arrependimento. Todas essas coisas que acontecem, olhe da seguinte forma: Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está dizendo, poderia ser com você. E se fosse, você estaria em condição. E se fosse, você estaria pronto para ser extirpado da terra. Das mais de 300 pessoas que foram sepultadas debaixo de um lamaçal, algumas delas não podiam morrer. Para falar a verdade, humanamente falando, nenhuma delas poderia morrer. Mas estamos falando de gente preparada, de gente que teve um encontro com Deus e que pode morrer a qualquer momento. Aí é diferente. Se acontecesse com você de repente, você estaria preparado? A verdade é que a gente vê os desastres, as circunstâncias, e a gente nunca acha que pode acontecer com a gente. Eu estive visitando esta semana uma pessoa que, segundo me informaram, está muito doente e que a medicina já disse para ele, ou para ela, que ela não tinha muitos anos de vida, muitos meses de vida. E eu cheguei naquela casa e pensei, o que eu vou falar para essa moça? E orei a Deus em espírito. E a primeira coisa que eu disse para aquela moça é o seguinte: querida, eu não sei qual é a sua expectativa de vida. Os médicos devem ter dito que é 4, 5, 6 meses. Você pelo menos tem uma expectativa de vida de 6 meses. Agora me pergunta qual é a minha expectativa de vida, e eu vou te dizer para você, eu não tenho. Porque eu não sei. Quem é aqui que pode dizer que vai estar vivo amanhã? Quem? Nenhum de nós. Por isso Jesus está dizendo que esses desastres, esses processos que ocorrem, não é para nos regozijarmos, ou para condenarmos, ou para criticarmos, mas antes um alerta. Poderia ser com você, e se fosse com você, você estaria pronto, preparado? Porque essas coisas acontecem assim, em um abrir e fechar de olhos. Ninguém programa ser sepultado por toneladas de barro, de lama. Ninguém programa ser atropelado por uma figueira que desce morro abaixo em meio a uma tempestade e é amassado dentro de um ônibus. Ninguém planeja morrer debaixo de escombro da sua própria casa, vindo por uma barreira, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ninguém, por mais louco ou desequilibrado que seja, imagina que vai mandar o seu filho para uma escola de aprendizado de futebol e que ele vai morrer queimado. Ninguém imagina isso. Mas acontece. Mas acontece. Jesus está dizendo: olhe com um olhar diferente. Olhe como se fosse você. É uma chance que Deus está te dando para que você se arrependa, para que você se prepare para esse dia, para essa hora, que nós não sabemos a hora que ela vai chegar. Eu disse para aquela moça: se você tivesse parentes em Brumadinho, você doente estaria sepultando essas pessoas. Se você tivesse parentes, fosse parente dessas vítimas, você estaria sepultando esses meninos ou sepultando as vítimas dos que foram soterrados ou atropelados por uma árvore, por uma pedra. Eu e você precisamos estar preparados. Uma coisa é você estar preparado para viver
Outra coisa, você está preparado para morrer. Você está preparado para morrer? É esse o desafio do Evangelho. O Evangelho não tem como alvo abençoar você aqui na terra apenas. O Evangelho promete bênçãos, promessas de Deus para nós, de nos guardar. Agora, será que Deus nos guardou? Debaixo daquela lama lá em Brumadinho tem gente crente. Tem gente que foi salvo por um milagre de Deus, conseguiu correr, escapar, mas tem gente que foi sepultado, que pertencia a igrejas, que eram religiosos. A verdade, como diz a Bíblia Sagrada, como ovelhas ao matadouro, estamos expostos à morte todos os dias. E alguns de nós morrem de câncer, morrem atropelado, morrem de vítimas de processos como esses que nós acabamos de citar. Morrem. A pergunta é: você está preparado? A fila está andando. Pastor, mas que mensagem é essa, pastor? Foi a que Deus me deu agora, porque eu ia pregar outra. A fila está andando. Eu vejo esses acontecimentos e eu vejo, daqui a pouco vai soar a minha. Eu entro nesses restaurantes agora, é maravilhoso, né? Você entra, não tem vaga, e eles te dão um equipamento eletrônico. Se o senhor fica aguardando ali, que daqui a pouquinho vai acender o seu aparelho aí, o senhor sabe que tem vaga na mesa do restaurante. Aí eu vou e fico olhando para aquele negocinho o tempo todo. Uma pataca do troço grande, assim, cheio de LED. Quando chega a minha vez, aquilo começa a buzinar e a brilhar. Uma alegria. Falei: vamos que tem vaga. Pois é, você tem um desse. Todo mundo aqui tem um desse. Você quer esconder, você quer jogar fora, você não quer receber, mas você tem um desse. A fila está andando. Aleluia. E não importa a sua idade. Se você é grande, se você é criança, recém-nascido, se você tem 12 anos, 15 anos, esses meninos que morreram tinham 14, 15 anos de idade. Podia ser um dos meus filhos, podia ser o seu filho. Partiram. Eu não sei como eles estavam com Deus, eu lamento profundamente a morte desses meninos, mas você tem seus filhos, você está preparando os seus filhos para ter um encontro com Deus? Ou você acha que quando a gente morre acaba? Não, não acaba. Essa vida que nós vivemos aqui, a Bíblia diz que é uma nesga, é uma existência, é curta, é passageira, é rápida. E para alguns mais rápidos ainda. Porque nenhum desses meninos pensava que iam morrer aos 14, 15 anos de idade, dentro de um sonho, de um projeto, de um sonho. A morte desses meninos é um alerta para nós que somos pais, para nós que somos avós, para prepararmos os nossos filhos, prepararmos os nossos netos, levá-los para perto de Deus, porque se acontecer uma tragédia dessa, nós vamos chorar, nós vamos nos lamentar, nós seremos pessoas tristes, sim, mas a esperança do coração de um dia vê-los outra vez, essa esperança ninguém rouba. A maior tristeza das pessoas que perdem seus entes queridos é justamente isso, é o adeus. Nunca mais os veremos, nunca mais poderemos abraçá-los, nunca mais poderemos estar com eles, nunca mais, nunca mais. E aí, nisto mora a diferença daqueles que creem em Deus. É aí que está a diferença que o Senhor fala desde o livro de Gênesis. Ele sempre faz diferença entre os que são e os que não são. Há um hino na harpa cristã antigo que diz assim: um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais? E você? Você é um desses que crê em Jesus Cristo, que crê na vida eterna,
E vou lhe dizer mais, você que me visita, que nos visita, independente de você crer, há uma vida eterna. A vida do homem, o ser humano não acaba no sepulcro, sepultado debaixo de 7 palmos, ou atrás de uma pedra, ou cimentado dentro de um cubículo. Não acaba ali, não. Você tem uma alma, você tem um espírito, o seu corpo desfaleceu, mas a sua alma, o seu eu, o seu espírito vivem e eternamente. Você precisa escolher com quem vai passar a eternidade. Você precisa dizer para o seu filho, para a sua filha: meu filho, está chegando o tempo. Esses meninos, podia ser um deles, podia ser você, moça, podia ser você, rapaz. Você podia ser vítima de uma dessas tragédias. E mesmo que essas tragédias que ocorreram nesta última semana não sejam tão habituais, nós que vivemos no Rio de Janeiro estamos vivendo uma tragédia social, uma guerra interna, aonde facções e policiais trocam tiros no meio da comunidade, não querem saber se você está passando a 1 quilômetro ou 2 de distância dali, dentro do seu ônibus, dentro do seu carro, e a maldita da bala perdida me alcança, te alcança, sem que você saiba de onde veio, e você desfalece naquele momento, ou você é simplesmente atacado por um marginal que lhe rouba a vida por causa de centavos. É essa situação que eu e você vivemos. Mas nós pensamos assim: não, mas não aconteceu comigo, está acontecendo na outra rua. Mas a probabilidade de acontecer com você é ínfima. É ínfima. Procure os matemáticos, eles vão fazer os cálculos das circunstâncias que estão ao nosso redor, e no final vai ser centímetros. Você precisa se preparar para ter um encontro com Deus. Você precisa se preparar a sua família, preparar o seu adolescente, o seu jovem, o seu marido, sua esposa. Você precisa preparar a sua família para ter um encontro com Deus. Eu vou terminar lendo algo que me enviaram pelo Facebook, não, pelo WhatsApp. E eu, quando li, eu fiquei pensando: essa pessoa está certa. Essa pessoa que escreveu o que escreveu. Mas eu preciso dar uma resposta para esse pensamento, embora seja bonito, embora seja verdadeiro. Eu preciso dar uma resposta para esta pessoa. E aí eu escrevi. Eu estou procurando aqui para achar as 2 versões, para ler para você, e nós vamos orar em nome de Jesus. O texto é de alguém que está se despedindo do mundo, de alguém que pensa que a morte é o final de tudo, e que não tem mais nada a se fazer. O texto diz assim: a gente vai embora. Achei. A gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter um status. A gente vai embora sem querer, guarda as comidas na geladeira, tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve
e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora, as brigas, as grosserias, a impaciência serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora, pois é bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos nos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais músicas e dançasse mais, mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora. O tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa, a gente vai embora. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nesta passagem pela terra, até porque a gente vai embora. Eu li, eu achei lindo, profundo, bonito, mas fiquei pensando, é só isso? É só as coisas daqui do mundo? São só os processos que nós vivemos aqui? Não tem mais nada? E então eu resolvi dar uma resposta e até publiquei no Facebook, para que outras pessoas também pudessem ler e entender aonde eu queria chegar. E aí respondi da seguinte maneira: só estou procurando para poder achar, e parece que sumiu. Mas está aqui. E eu respondi da seguinte maneira: cadê você? Resposta: enquanto não vamos embora. Outro dia recebi no WhatsApp um texto que me chamou muito a atenção pelas veracidades ali contidas. Muitas pessoas se identificam com aquela redação, como eu também me identifiquei. A verdade é que deveríamos aproveitar mais a vida ao lado daqueles que amamos. Sinto muito por outros que perderam a alegria de viver e não esperam algo melhor, porque enxergam a vida com um olhar de tristeza e descontentamento. Terminei a leitura da matéria
e me deu uma tristeza de um dia ter que deixar esse mundo e as pessoas que amo, foi quando me lembrei do texto bíblico que diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e não somos destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Hebreus capítulo 10, versículo 39. João 15, 19. Não somos desse mundo. Pensei, o escritor do texto que me comoveu certamente não tem esperança de nada. Depois que a gente vai embora, para ele a sepultura é o fim. Por isso eu resolvi dar uma resposta a todos que pensam igualmente, pois tudo que foi escrito é verdade, e deveríamos nos fazer refletir e mudar completamente o nosso jeito de ser. Entretanto, o texto lido leva-nos a um fim sem Deus e sem salvação, em que nada mais acontece depois que a gente vai embora. Mas, para nós que um dia cremos no Evangelho, na cruz, não é só isso. A gente vai embora e recebe um corpo glorioso que não adoece nem envelhece. A gente vai embora e recebe a natureza de Cristo. Nunca mais seremos escravos do pecado e do diabo. A gente vai embora e se encontra com com a pessoa mais maravilhosa do universo, Jesus, o nosso Salvador. A gente vai embora e recebe como herança o próprio Deus, e tornando-nos as pessoas mais ricas de tudo que existe. A gente vai embora e, por uma razão lógica, não quer mais voltar para essa vida. Não importa quem ou o que ficou para trás, não queremos voltar. A gente vai embora e descobre o verdadeiro sentido de toda a vida. A gente vai embora e descobre que o amor que conhecíamos não passa de uma fagulha diante do verdadeiro amor, o ágape. A gente vai embora e reencontra pessoas amadas e queridas que foram antes de nós. A gente vai embora e vive uma vida indescritível, que olhos não viram e nem ouvidos ouviram. A gente vai embora e deixa para trás este mundo soturno, pequeno e limitado, que definitivamente não é o melhor lugar do universo. Graças a Deus que a gente vai embora. Mas para você ir, você precisa ter Jesus. Para os seus filhos irem, eles precisam ser convertidos a Jesus. Porque se nós não tivermos Jesus, irmãos, então é só lamentar. Então é sepultar os nossos mortos e chorar, e chorar, e chorar, porque não há mais nada a fazer. Mas por favor, nós não somos dos que perecem. Nós pertencemos a um povo cuja promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus, prepare-se para ter um encontro com Deus. Prepare a sua família, prepare a sua casa, os seus filhos. Coloque neles a fé em Jesus Cristo, porque se amanhã a catástrofe chegar na sua casa, você vai chorar, nós vamos nos lamentar, vamos nos despedir momentaneamente do corpo do seu ente querido, mas vamos olhar para ele e vamos dizer: até daqui a pouco, até logo, daqui a pouco a trombeta vai soar. Jesus, pelo seu poder, vai ressuscitar os mortos. Pelo seu poder seremos vivos, transformados, e juntos, vivos e mortos, subiremos para o encontro com a melhor pessoa do universo, e com ele viveremos para sempre. E lá encontraremos os nossos pais, que também morreram em Cristo, os nossos avós, os nossos filhos, os nossos entes queridos, vivos, bonitos, sarados, curados, livres, alegres. Não são muitos
os que já tiveram a oportunidade de ir do outro lado e voltar. Não são muitos, mas os que foram, inclusive na Bíblia, e os que nós conhecemos no nosso tempo, sempre dizem assim: nunca mais eu quero voltar para aquele lugar. O que é isso, pastor? Essa terra é escura, essa terra é férdida, essa terra não é o melhor lugar do universo. O melhor lugar do universo é onde está o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. A mensagem de Deus para você hoje, eu não saí da introdução, porque o Senhor me orientou dessa forma, para preparar, nos prepararmos para termos um encontro com Deus. Prepare-se, chame a sua esposa, seu marido, chame seus filhos e diga: precisamos estar preparados para o dia mau. Paulo, quando fala do dia mau, no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele diz: e passando pelo dia mau, passa inteiro, sai inteiro do outro lado. Passar inteiro pelo dia mau é saber, acima de tudo, que a nossa alma está no seguro. A sua alma está no seguro. Se uma catástrofe viesse hoje sobre você, sobre eu, sobre todos nós, você tem certeza para onde vai? Jesus abriu a porta, indicou o caminho. Eu só tenho que andar por ele e entrar por essa porta. O que você vai fazer? Há alguém aqui esta noite, esta manhã, que precisa que Deus transforme o seu coração, tire o seu medo, suas resistências. Há alguém aqui esta manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, para poder também ter essa certeza, esta paz, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que tudo em minha alma, é porque eu amo a meu Senhor. Aleluia! Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Você gostaria que nós orássemos por você? Você gostaria que a igreja orasse por você? Não precisa sair do seu lugar. Levante a sua mão assim onde você estiver. Eu quero, pastor. Eu quero que essa paz inunde meu coração. Eu quero que esse medo vá embora. Eu quero que Jesus, aleluia, seja a minha esperança. Aleluia. A segunda estrofe. Aleluia. Este gozo que eu sinto em minha alma, este gozo que eu sinto em minha alma, este gozo que sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu redor. Aleluia! Ei. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Jesus, precisamos de Ti. Senhor, essas catástrofes que nós citamos aqui do texto, do versículo de 1 ao 6, Senhor amado,
nós te pedimos que a tua graça venha nos envolver, porque essas catástrofes continuam acontecendo. Maremotos, tufões, terremotos, ventanias, circunstâncias difíceis e contrárias, provocadas pela natureza ou provocadas pelo próprio homem. Senhor, somos sempre vítimas dessas circunstâncias. Senhor, nós não temos como nos defender, mas nós confiamos em Ti, aleluia. Os nossos olhos estão postos em Ti, meu Salvador. Tu prometeste nos guardar, Tu prometeste nos livrar, mas nós sabemos que Tu tens o Teu olhar sobre todas as circunstâncias, e que muitas vezes, pela Tua decisão, Tu permite que isso aconteça, e muitos de nós são recolhidos, porque tem vida eterna garantida, porque foram lavados e remidos pelo Teu sangue, porque entram pelos portais da vida eterna para viver o melhor da sua existência. Senhor, nos capacita, nos dá entendimento, Senhor, nos dá coragem de abandonar os processos que nós vivemos, que estão ligados àquilo que vemos, ó Pai, neste mundo físico, tenebroso, pequeno, medíocre. Senhor, coloca o nosso coração nas coisas eternas, naquilo que o ladrão não rouba, que a ferrugem não come. Senhor querido, nos ajuda a termos o nosso coração em Ti, porque sabemos que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Tu mesmo disseste isto, por isso nos ajuda, para que possamos colocar o nosso coração em Ti, colocar o nosso coração no céu, de forma, aleluia, que toda a nossa vontade, de forma que tudo aquilo que cremos e podemos, possa estar ligado ao sentimento do nosso coração, o céu. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre.